Hoje o Santos Futebol Clube vive um daqueles momentos que mexem com o torcedor de verdade. Vitória importante na Vila Belmiro com participação direta de Neymar, bastidores agitados com reforços sendo planejados. Mudanças estruturais no estádio e um novo capítulo sendo escrito na temporada. E olha, o que aconteceu nos últimos dias pode ser exatamente o ponto de virada que o santista estava esperando. A noite na Vila Belmiro teve aquele clima que só quem conhece a história do Santos entende: pressão, desconfiança e, ao mesmo tempo, esperança. Dentro de campo, o time respondeu. A vitória por 2-0 sobre o clube do Remo não foi apenas mais 3 pontos, foi o fim de um jejum incômodo e um respiro na tabela do Brasileirão. Mas mais do que isso, foi um sinal claro de que algo começa a se encaixar. O jogo começou com dificuldades, como tem sido comum nesta temporada. O Remo não veio para se defender e logo nos primeiros minutos já colocou à prova o goleiro Gabriel Brazão, que precisou trabalhar cedo. O Santos ainda parecia buscando ritmo, tentando entender o próprio jogo, enquanto o adversário mostrava coragem. Mas futebol tem dessas coisas: quando o talento aparece, o cenário muda. E foi aí que Neymar começou a fazer diferença. Mesmo sem marcar, ele foi o cérebro das principais jogadas. Aos 39 minutos do primeiro tempo, ele enxergou um espaço onde poucos viriam, colocou a bola com precisão e encontrou Tassiano, que finalizou com categoria para abrir o placar. O gol trouxe tranquilidade, mas o jogo ainda exigia atenção. No segundo tempo, o Remo continuou ameaçando, criando chances e obrigando o Brazão a fazer boas defesas. Só que novamente, quando o Santos precisou decidir, Neymar apareceu. Em uma jogada trabalhada, envolvendo também Escobar, a bola chegou para Moisés, que marcou o segundo gol, selando a vitória. E aqui vale uma reflexão importante: o Santos sempre foi um clube que revelou gênios, que jogou bonito, que encantou o mundo. De Pelé a Neymar, existe uma linha invisível que liga gerações. Quando um jogador com essa capacidade assume o protagonismo, o time inteiro cresce. E foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. Essa vitória chega em um momento estratégico, porque o calendário não dá trégua. Logo no horizonte está a Copa do Brasil, uma competição que mexe com a memória do torcedor santista. O confronto contra o Coritiba já tem data marcada, com o primeiro jogo na Vila e a decisão no Couto Pereira. E mais do que a disputa esportiva, existe também o peso financeiro. Só pela participação, o clube já garante uma quantia importante, e a cada fase, os valores aumentam de forma significativa. E quando se fala em Copa do Brasil, é impossível não lembrar de 2010, aquele time mágico, liderado justamente por Neymar, que levou o Santos ao título com um futebol ofensivo, alegre e dominante. A pergunta que fica no ar é: será que estamos vendo o início de um novo ciclo capaz de resgatar aquele espírito? Nos bastidores, o clube também se movimenta. A diretoria, junto com o técnico Cuca, já começa a planejar o futuro. Um dos nomes que surge com força é o de Rubens, atualmente no futebol russo. Um jogador versátil, moderno, que pode atuar em várias posições e que já trabalhou com Cuca anteriormente. A possível chegada de Rubens mostra uma mudança de estratégia. O Santos parece buscar peças que se encaixem em um modelo de jogo mais dinâmico, mais intenso, algo que o futebol atual exige. E quando há alinhamento entre treinador e diretoria, as chances de acerto aumentam consideravelmente. Aliás, a chegada de Cuca já começa a gerar impacto. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o discurso dentro do elenco é positivo. Gabriel Brazão deixou claro que vê no treinador um nome capaz de elevar o nível do time, destacando a experiência e o histórico vencedor. E isso pesa, em momentos de instabilidade, ter alguém que já conhece o caminho das vitórias faz diferença. Enquanto o time principal busca se reencontrar, a base dá um espetáculo à parte. O Santos Sub-14 vem atropelando adversários na Brasil Soccer Cup, com números impressionantes. São goleadas, atuações dominantes e uma geração que chama atenção não apenas pelos resultados, mas pela forma de jogar. E isso não é novidade. A base sempre foi o coração do Santos. Foi assim com Pelé, com Neymar e com tantos outros talentos que surgiram na Vila. Existe uma cultura, uma tradição que não se perde,
E quando esses jovens começam a se destacar, o torcedor ganha mais um motivo para acreditar no futuro. Falando em futuro, ele também passa pela estrutura. A diretoria trabalha para viabilizar reformas na Vila Belmiro, pensando na disputa da Copa Sul-Americana. A exigência da Conmebol para ampliação do setor visitante é apenas um dos pontos, mas o projeto vai além, envolve melhorias em infraestrutura, conforto e capacidade. A Vila não é apenas um estádio, é um símbolo. Um lugar onde a história foi escrita, onde craques brilharam, onde o futebol ganhou contornos de arte. Modernizar esse espaço sem perder sua essência é um desafio, mas também uma necessidade. E talvez esse seja o grande momento do Santos, um ponto de transição entre passado e futuro. Um clube que carrega uma das histórias mais ricas do futebol mundial, mas que precisa se reinventar para voltar ao topo. A vitória contra o Remo pode parecer apenas um resultado isolado para quem olha de fora, mas para o santista, ela representa muito mais. Representa alívio, esperança e, principalmente, a sensação de que o time pode reagir. Com Neymar liderando dentro de campo, Cuca organizando fora dele, a diretoria se movimentando nos bastidores e a base mostrando força, o cenário começa a ganhar novos contornos. Ainda há muito a ajustar, muitos desafios pela frente, mas o caminho começa a aparecer. E no futebol, tudo começa assim, com um sinal, um jogo, um momento que muda a trajetória. O Santos já viveu isso outras vezes na história, e talvez, só talvez, esteja começando a viver novamente. Agora é acompanhar de perto, porque os próximos capítulos prometem. O calendário é pesado, os adversários são fortes, mas a camisa do Santos sempre carregou algo diferente, algo que não se explica, apenas se sente. E se você é santista, sabe exatamente do que estamos falando.